Olá, eu sou o Budó e sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com Flávio Zisman, executivo de tecnologia, e nós vamos explorar a questão de cloud e como que a convergência entre cloud e agilidade pode impulsionar a transformação digital dos negócios. Flávio, você quer se apresentar? Claro. Olá, boa tarde, bem-vindo a todos aí. Meu nome é Flávio Zisman, eu sou executivo de tecnologia já há bastante tempo, mais de 30 anos de carreira, com passagens tanto em consultoria como também do lado do cliente como estrategista na área de TI de grandes empresas. Mas eu acho que para me apresentar melhor, acho que vai pelo hobby. Eu tenho um hobby de cozinhar, e eu uso as práticas ágeis no meu dia a dia. Bota um Kanban nas receitas. Tem Kanban, tem Sprint, tem Épico, tem tudo que vocês podem imaginar aí para poder executar as receitas, e o que eu imagino para fazer durante o ano. Muito legal. Muito legal. Você sabe que em vários papos que a gente tem sobre agilidade, etc., e a gente fala sobre upstream e downstream, quando se fala de Kanban, e alguns outros métodos também tá se falando muito, Mas quando você fala de upstream e downstream, eu costumo falar, upstream é quando você tem a lista da receita, Ou você tem ali o checklist do que você precisa fazer, o que você precisa ter de elementos, de ingredientes, E qual que são os passos que você faz para essa receita. Então, eu estou falando do um upstream. Quando eu estou falando do downstream, eu estou executando, estou botando na panela, estou cozinhando e etc., até que seja servido. Eu acho que é um exemplo que ele consegue abstrair bem a complexidade do upstream e downstream. E funciona bem, e na cozinha funciona melhor ainda. Muito bom, aprovado. Bom, então vamos seguindo para o bloco 1, onde falaremos sobre a jornada de adoção da nuvem, quais são as dificuldades e benefícios que a gente encontra nesse caminho aí, às vezes árduo, às vezes fácil. Sejam bem-vindos ao bloco 1. Agora vamos falar sobre a jornada de adoção da nuvem, Conversando aqui fora das telas, fora do podcast, a gente estava falando exatamente de como que começa essa jornada para a nuvem, Citamos aqui o exemplo do 11 de setembro. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem até hoje o impacto que teve e quanto que o 11 de setembro acelerou a adoção da nuvem, a adoção da cloud. Então, muitas empresas tinham, por exemplo, seus data centers, uma contingência numa torre, o oficial, digamos assim, na outra torre, e muitas empresas tiveram, então, naquele momento, falando na parte de TI, falando na parte de data center, um impacto muito grande, e isso acelera muito a adoção da nuvem, a gente estar falando sobre nuvem no mercado, soluções que falem sobre nuvem, e mais recentemente tivemos aí a questão da Covid, a epidemia de Covid, aonde acredito que todos aqui passamos juntos por essa situação, e também acelerou muito a adoção da nuvem, Mas, Flávio, conta um pouquinho para nós como que você vê tanto a questão dos benefícios da jornada para a adoção da nuvem, como o melhor conhecimento do seu ambiente, assumir um débito técnico, entender, por exemplo, quase como uma diligência, um assessment do cliente de casa, como também as maiores dificuldades dessa jornada de adoção da nuvem. Compartilhe um pouco conosco. A questão da adoção da nuvem, ela pode ser planejada, ao longo de alguns anos, ou ao longo de um roadmap, de uma estratégia de TI, ou pode ser forçada por uma calamidade, como aconteceu, como você bem citou aí, 11 de setembro, a própria pandemia. A pandemia, as empresas passaram a não ter opção, a não ser mandar todo mundo para casa, e permitir buscar soluções, para que as pessoas possam trabalhar das suas casas, acessando ambientes que antes estavam disponíveis a partir de uma rede num local físico e agora não estavam mais, desde questões relacionadas à impressão, a acesso à base de dados, acesso a aplicações. Então, este processo é um processo de aceleração que levou muitas das companhias a pegarem aquele roadmap de 3, 4 anos que estava mais planejado e, obviamente, encurtar esse roadmap para uma necessidade ou uma calamidade. E aí você tem uma série de desafios nesse processo. Primeiro, como é que você prepara a sua estrutura interna da organização, como é que você habilita em termos de conhecimento, de habilidade e até mudança de mindset para você operar na nuvem ou ambiente à nuvem. Quais são os passos que você precisa para dar dentro da sua estrutura organizacional em termos de
organização propriamente dita, né, como também em termos de habilidades e conhecimentos suficientes necessários para garantir que essa adoção seja boa. E segundo, né, a gente estava comentando um pouco aqui fora das telas, né, você vai desenterrar os esqueletos, né, que estavam nos armários, não tem jeito, você faz um mergulho profundo dentro da sua infraestrutura e ao fazer esse mergulho profundo você desenterra, né, ou busca todas aquelas questões que efetivamente no dia a dia da operação já não aparecem mais, mas estão lá, né? Débitos técnicos, problemas de performance, problemas de observability que não estão claros, né? Então, você passa por este processo e este modelo transformacional, ele é impactante, né, para a organização como um todo, até porque aparecem, né, responsabilidades que não existiam naquele momento. Então, a empresa tem que estar preparada, né, para fazer esse movimento de forma adequada e não ser, né, uma grande ruptura em termos de operação de negócio. Fantástico, fantástico. Se eu pudesse acrescentar algum ponto, né, eu falaria também de um change management, né, de uma gestão de mudança, de uma parte, até falando em RH, né, falando em people, né, porque se de um lado mais técnico você de maneira transparente está utilizando o poder de processamento da nuvem, que é muito maior do que a gente pode entender no modelo on-premises, né? Mas, por outro lado, a gente pode estar falando simplesmente da interação na companhia utilizando a nuvem. Então, o fato de você não ter, por exemplo, num usuário normal, né, o que não é transparente para ele, por exemplo, seus arquivos, guardar seus arquivos, manter os ativos organizacionais, né? E aí começa a ter realmente uma gestão de mudança em cima da questão comportamental dos profissionais, porque quantos profissionais a gente entende que tem suas planilhas todas no seu computador, seus PowerPoints todos no seu computador e etc. Então, de uma maneira muito rasa, num primeiro impacto, né, isso tem que ser claramente trabalhado, né, para que as pessoas assumam uma postura que eu vou chamar de cloud first, né, mesmo no uso do dia a dia do negócio, né? Isso é fundamental e você, né, eu sempre acho que a jornada para a nuvem ela habilita, né, outras questões que estavam, né, talvez mais difíceis de serem trabalhadas dentro de uma organização. Você manter arquivos locais, né, é uma questão direta relacionada à segurança. Então, quando você começa a mudar esse mindset, você traz junto questões de segurança, né, para você não ter mais, né, arquivos dentro de máquinas locais. Se aquela máquina é furtada, ou se você não tem um backup, fica na dependência daquele usuário fazer um backup ou gerir aquele arquivo da melhor forma possível, né, e isso é um problema porque é um ativo da companhia e não deveria estar, né, sendo gerido dessa forma. Então, né, essa mudança de cultura, essa mudança de mindset que é trabalhada, ela habilita não só a transformação digital, como a gente fala, né, a escala, a robustez, né, a facilidade de provisionamento de máquinas na nuvem, mas habilita outras questões, né, relacionadas a pontos que são mais sensíveis, mais delicados na cultura da organização. Fantástico, fantástico, né? E num pouquinho mais a fundo, né? Como eu faço hoje uma avaliação entre, por exemplo, o poder de processamento de uma estação de trabalho de um desenvolvedor, o poder de processamento de uma estação de trabalho de alguém do negócio, né? Versus o poder de processamento que nós temos na nuvem, né? Então, será que eu preciso ter aquele processador específico, aquela quantidade de memória específica? Porque talvez se ele estiver realmente levantando, o desenvolvedor, levantando aquele ambiente no seu computador, subindo aqueles paralelismos, virtualização dentro do seu computador, talvez ele não esteja executando um guideline correto, né, para o desenvolvimento dele, né? Assim como a gente pode estar falando também do próprio questão de processamento no desenvolvimento e o quanto que isso vai trazer de custo, né? Então também a gente comentou um pouco fora do ar, né? É muito claro que hoje eu tenho um custo de data center, eu tenho um custo de ambiente on-premises, topologia on-premises, e na nuvem eu preciso ter guidelines, guardrails cada vez mais forte para evitar que você vá super utilizando os recursos da nuvem, né? E depois vem uma surpresa quando chega essa conta. A questão do custo é um bom ponto, né? Eu acho que aí você tem duas dimensões da mesma questão. Você tem essa questão que você colocou, né, que é o auto-scaling que a nuvem permite, e você efetivamente escala o ambiente para suportar a sua demanda de processamento. O ambiente fica de pé, ele não cai mais, né, como caía antigamente, mas você tem uma conta que você não estava preparado para pagar, que aparece aí no final do mês ou no final de 2 meses.
Não, a gestão do que a gente chama de FinOps, né, estabelecer, né, centro de competência, aquilo que eu falei, de você preparar a organização para essa jornada, parte por você ter outros skills ou outras áreas dentro da organização que vão fazer essa gestão. Então, a gestão de custos através de uma área de FinOps, justamente para monitorar a utilização, a melhor utilização, né, da plataforma que está sendo adotada pelos N, né, stakeholders, é uma das dimensões que precisa ser sanada, né, precisa estar preparada. A segunda dimensão é a questão dos guardrails, né? Qual que é o custo incorrido que eu já tenho que efetivamente não precisa ser utilizado ou que está em excesso, né? Por que eu preciso ter, né, determinada configuração? É mais confortável, mas, né, você está com 40% da sua capacidade ociosa. 40% de capacidade ociosa significa um custo, né, upfront que você não está usando, você só está pagando, mas não está fazendo uso. Então, essa gestão, né, deste movimento nessas duas dimensões é fundamental para você garantir, né, a otimização que a gente tanto fala dos custos na nuvem. Não, fantástico, fantástico. Você sabe que na Taking, né, as nossas squads hoje, quando a gente tem nos entregáveis e etc., nós temos colocado muito nas definições, né, definições de DANI, etc., um próprio relatório de FinOps em cima dos features que estão sendo entregues, né? Então a gente tem visto uma aceitabilidade muito grande disso, uma aceitação muito grande disso, né? Porque realmente eu estou desenvolvendo, mas será que eu desenvolvi na melhor prática? Será que eu desenvolvi da melhor maneira? Será que eu não estou, por exemplo, consumindo uma API de uma maneira diferente, talvez diminuindo a carga, o payload de consumo de uma API vale mais a pena, eu vou ter um aumento de hits, mas vai valer financeiramente mais a pena para mim do que eu aumentar, de repente, uma carga de um payload, mas ter menos hits, né? E são avaliações que você só vai conseguir ter realmente num relatório de FinOps, através, digamos assim, de observabilidade. Então a gente tem ido muito nesse caminho, que eu acho que tem a ver também com o que você comentou bastante dos guardrails e guidelines. Tem um ponto que aparece logo, né, quando você faz a jornada, a partir do momento que você começa a identificar que recurso está consumindo que determinado valor, rapidamente as áreas de tecnologia começam a distribuir esses custos para as áreas que efetivamente demandam. Porque a área de tecnologia não usa os aplicativos, né? Quem usa as aplicações propriamente dito são as áreas, as diversas áreas de negócio que nunca, né, na maioria das vezes, nunca tiveram que pagar por esse custo. Por esse consumo, né? Por esse consumo, né? Então, às vezes, você tem uma área de marketing que lança uma determinada campanha, né, e aí você precisa subir o consumo de determinado portal, porque começou a ter hit no portal e tal, e você começou a escalar aquele monte de máquina para poder, né, receber essa demanda que vem do mercado, e você, né, mostra esse custo para a área de marketing, às vezes nem rateia, às vezes só mostra no relatório, olha, esse seu recurso que está, né, ligado a esta aplicação, que é de sua responsabilidade, né, gerou esse estouro de custo de 100 mil, 200 mil, 20 mil, 40 mil dólares. Então você traz visibilidade para esse modelo de gestão, que antes ficava muito sob o ponto de vista do CIO, né, ou de baixo alguma estrutura administrativa na área de tecnologia. Sim, não, com certeza. Quantas vezes como executivo você vê, né, o marketing está dando um ROI específico, ou a área de produtos está dando um ROI específico, mas espera aí, para fechar esse ROI aqui, eu tenho que te passar esse custo da infraestrutura que está comendo aqui atrás, que, via de regra, normalmente o custo acaba sendo só do executivo de TI, né? Então, conseguir fazer essa junção, e aí você tem todo um trabalho de fazer um P&L dividido por value streams diferentes, né, para o produto, e você consegue fazer esse rateio. Bem legal, muito bom. É isso. Bem-vindos ao bloco 2. Agora vamos falar um pouco sobre cloud e agilidade. Como que essa dobradinha, né, e a gente não consegue ver ela muito separada, na verdade andam juntas, né, mas como que impulsionam a transformação digital, né? Então nós estávamos falando um pouco também sobre isso. Estávamos falando sobre como que hoje eu faço tanto uma migração, uma jornada para a nuvem, quanto realmente a adoção da nuvem no dia a dia, né, sem a utilização de práticas ágeis. E a gente ficou vendo o quão difícil é imaginar isso, né? Na construção civil, por exemplo, você pega grandes obras, você consegue ver essas grandes obras sendo desenvolvidas sem aplicação de práticas ágeis, né? Você consegue ver de questões muito delicadas, cirúrgicas, etc. na saúde. Obviamente você não vai ter aplicação de práticas ágeis naquele tipo de ambiente, né? Mas quando a gente fala de nuvem, é algo que anda muito casado. Tanto para você, na minha opinião, claro,
antecipar o feedback, falar de teste AB, começar a falar de práticas emergentes e ter esse resultado mais rápido dentro de um ambiente de nuvem, né? Quanto o próprio desenvolvimento na nuvem para você conseguir, falando um pouco em Lean Budget, em Lean Costs, né? Você conseguir ter uma avaliação dos custos de acordo com as suas entregas. Porque, como a gente comentou no bloco passado, né? O aumento de custo quando você está utilizando a nuvem pode ser um aumento de custo exponencial. Né? Então, se você não consegue fazer essa inspeção de FinOps a cada sprint, a cada interação, você também pode estar perdendo a linha de controle ali. Mas me fala um pouco da sua experiência, Flávio. O que você tem visto nesse casamento entre cloud e agilidade? Como você bem disse, é um casamento. Essas duas coisas, elas não andam separadas, né? A gente estava buscando alguma empresa que pudesse não usar mais, né, alguma empresa de tecnologia que não use métodos ágeis. A gente não consegue, né, imaginar um mundo nesse sentido, né? Muito pelo contrário, coisa que até, né, 10 anos atrás era bem o inverso. Mas quando você vai para a jornada na nuvem, quando você começa a operar na nuvem e você começa a ter contato com a quantidade de automações disponíveis, com as facilidades de conectividade, né, com infra, né, as a code e com toda com os pipes de distribuição, né, de código que são mais simplificados nesse processo, não dá para você imaginar, né, algum projeto, alguma aplicação sendo entregue num modelo que você vai em cascata, você vai fazer uma requisição, até porque, né, a palavra-chave aí é, primeiro, escopo, segundo é feedback. Quando você fala de software ou de aplicação, seu escopo é intangível, né? Você imagina algo que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, e pode ser que, né, o seu público-alvo, o seu cliente final aceite ou não aceite. Então, quanto mais rápido você disponibilizar, né, aquela solução para que seja utilizada, para que você tenha um retorno, para que você faça um teste AB, para que você, né, colete os feedbacks, para que você ajuste ou descomissione, dependendo do que for, você tem que descomissionar e fazer de novo, né? Mais efetiva até em termos de custo, né, você torna a sua organização. Então esse retorno também traz, né, essa vantagem de começar pequeno, né, a gente faz o famoso MVP, testa, vê se está funcionando, vê se está, né, no caminho certo, ajusta, né, em função das mudanças que vêm ou dos feedbacks que você recebe do mercado ou do segmento que você está atingindo, e por conta disso vem aquela questão do seu escopo, né? O seu escopo nele não é fixo, né? Ele vai sendo adequado à medida que esses, né, feedbacks vão sendo dados e à medida que oportunidades de mercado vão surgindo. Então você tem N variáveis que aparecem aí ao longo dessa jornada e, obviamente, né, estando na nuvem, todo esse processo é muito mais facilitado do que, né, no modelo on-prime tradicional, vamos dizer assim. Não, você tem toda a razão, né? Então, quando eu pego hoje um ambiente que ele está virtualizado, você tem Kubernetes, você consegue falar de containers para cima e para baixo, e cada vez as tecnologias têm ido muito nesse caminho e ficado cada vez mais, se de um jeito sofisticadas, talvez também complexas, né? Eu falo muito sobre essa super especialização que ela impacta nos perfis do dia a dia também, né? Então você tem aquele cara que acaba sendo o cara especialista em back-end, né? Mas ele acaba sendo um cara que é especialista em back-end, mas ele também manja pra caramba de toda a parte de nuvem, de cloud. Ele não vai conseguir ser um especialista de back-end se ele não entender como que ele vai trabalhar com Terraform, como que ele vai trabalhar com Kubernetes e etc, né? Então isso vai trazendo um desenvolvimento profissional e pessoal de todo o corpo que desenvolve também, né? Então acho que faz sentido, todo sentido, isso que você comentou desse feedback precoce, né? Eu costumo perguntar se não é o sonho de todo mundo você começar a conseguir grana para o seu projeto através do resultado do seu próprio projeto, do seu próprio produto. Auto-funding, né? Exatamente, fazendo auto-funding, né? Então você, tipo assim, do ponto de vista de um projeto que você tem início, meio e fim, é mais difícil, até pelo próprio desenho, enquanto restrições e premissas que você tem, né? Agora, quando você fala de produto e um produto tem um roadmap, é sim, muito plausível que você, a partir de um primeiro release, comece a gerar receita desse produto, né? Então você, em vez de ter um grande produto, um grande monolito, um grande projetão, você tem essas pequenas releases, né, que provavelmente não seriam possíveis, na minha opinião, se você não tivesse todo um arcabouço de cloud, um arcabouço na nuvem. Como você comentou, né? Infra as a code, né? Então, toda uma questão de conseguir ter essa flexibilidade.
Eu acho que a infraestrutura na nuvem, a infraestrutura que a nuvem habilita, quando você fala de Inference as Code, ou mesmo de pipelines, né, de automatizados, onde você vai incluindo nesse pipe uma série de ferramentas que já estão disponíveis na nuvem, fica extremamente facilitado. E aí tem dois pontos que você tocou que são bastante relevantes, né? O primeiro, questão de projeto versus produto. Quando você começa a lidar com agilidade, ou mesmo quando você começa a trazer modelos de agilidade para dentro da organização, é super relevante você começar a pensar nos produtos e não nos projetos, né? Quando você olha o ciclo de vida de um produto, quando o produto recebe um investimento, depois que ele é colocado, ele tem aquela curva de investimento, depois a curva de amortecimento até que ele é descomissionado. E isso norteia, de uma maneira geral, o que a agilidade traz para dentro de uma organização. É você cuidar daquele produto a partir do momento que ele que você está investindo para a criação, e quanto mais curto essa fase de investimento for, melhor, porque você começa a fazer, começa a ter retorno em cima de uma versão inicial daquele produto, mesmo que não seja ideal, que não esteja perfeito, ela já está funcionando e já está trazendo algum retorno para a sua organização. O segundo ponto que eu acho que vale a pena trazer é a variável de complexidade, né? O quão complexo ou quanto que eu preciso investir em determinada solução, para fazer o processo de decomposição ou pensar numa arquitetura diferente para trabalhar com microserviços, seja lá o que for, para valer a pena, quanto que vai gerar de valor, porque você fazer isso num monolito que está no back-office, que está lá do seu financeiro, que não tem alteração constante, que não tem evolução constante, você está trazendo um grau de complexidade em termos de gestão, de organização de tecnologia, de gestão de tecnologia, de observabilidade, que não traz valor no final do dia. Então acho que a palavra complexidade versus valor é super importante, nas estratégias que vão ser adotadas, não só na nuvem, mas na rearquiteturação, vamos dizer assim, sim, das suas aplicações. Não, fantástico. Acho que todo executivo de TI já teve na sua mesa, um documento de um projeto que era para alguma plataforma de contas a pagar ou receber, ou algum relatório que vai ser gerado uma vez por mês, e você vê a solução técnica, que alguém colocou ali, que é para manter a escalabilidade de um Spotify. Então, tem alguma coisa que acontece. Tem uma coisa aqui que não tá batendo, né? Exatamente. Eu costumo falar para muitos profissionais que isso às vezes é até uma estratégia proibitiva, porque você está querendo colocar, de repente, novamente, uma plataforma que sustentaria ali um Spotify, uma plataforma que sustentaria alguns aplicativos de mercado que a gente conhece bem, mas o consumo e o que exige daquilo ali, desculpa, realmente não, como dizia um grande amigo meu, não paga a pena. Não paga a pena. Não vale a pena, ele fala, não paga a pena, 50 usuários, poucas alterações, super estável. Exatamente, um consumo muito baixo, alguma coisa que vai, talvez não um sistema crítico, talvez não um sistema que impacte em questões financeiras, Então, desculpa, essa solução aqui ela é bonita, ela para de pé, ela é elegante, mas eu preciso de um fusquinha agora. Olá, chegamos ao terceiro e último bloco do nosso bate-papo hoje com o Flávio Zisman sobre cloud, agilidade, sobre os passos na jornada para adotar as grandes dificuldades, os grandes benefícios. E, claro, chegamos aqui no bloco 3 para falar do que é o frisão do momento, a coqueluche do momento, que é falar um pouco de inteligência artificial. Então sabemos que hoje, quando a gente está falando de nuvem, nós temos fatores de governança de dados, a gente começa a organizar melhor essa engenharia de dados dentro da nuvem. Existem topologias específicas para a gente trabalhar hoje, modelos matemáticos, modelos de IA e etc. Mas eu queria conversar um pouco com o Flávio para ver como que ele está vendo hoje esses movimentos no mercado em função de como que a gente pode ter ferramentas de IA para, por exemplo, a administração dos ambientes em nuvem, Ou a gente pode falar também um pouco sobre ambientes específicos de nuvem em sua topologia para apoiar a IA, Então a gente sabe que hoje não é simplesmente soltar um Terraform, não é simplesmente falar de Kubernetes, existe toda uma infraestrutura específica, Mas vamos começar falando exatamente sobre como que a IA hoje está apoiando, por exemplo, na administração dos ambientes. Acho que são duas vertentes bastante já utilizadas, Quando você pega a administração da plataforma com modelos de prevenção em termos de segurança e de predição em termos de consumo,
você, através de modelos de inteligência artificial, consegue pegar, né, alguma questão, né, de vulnerabilidade de segurança, porque teve algum comportamento que historicamente não acontecia, não teve nenhuma mudança, ou você teve algum acesso que, né, não era previsto, não era visto, né, nos modelos anteriores. Historicamente isso não acontecia. Então o modelo consegue olhar para isso e, né, pegar um ponto fora da curva daquele comportamento habitual, como é feito quando você tem, né, aquele aviso, né, você fez uma compra fora do seu padrão e tal, né, acesse a turma de segurança lá para liberar o seu cartão, nessa linha, né, como também para prevenção, né, até de consumo de CPU, de memória, de determinadas aplicações, né, ao longo do tempo, para garantir que o auto-scaling aconteça de forma adequada, ou mesmo para te dar um warning de que, olha, se você não fizer nada naquele momento, você vai ter um problema ali para frente. Então, já existem modelos que, né, fazem esse trabalho de prevenção, vamos dizer assim, preditivo, através de algoritmos de inteligência artificial, né. E o segundo ponto, você pode olhar sobre a questão inversa, né? A nuvem como habilitadora de IA ou de Generative AI, né, que o pessoal está falando bastante, por conta das soluções e ferramentas já disponíveis, né, naquele ambiente ou naquela plataforma. Então você pode hoje facilmente utilizar, né, um serviço de nuvem para fazer a sumarização, né, de uma reunião, né, de gestão de projetos propriamente dito. Antigamente você tinha que ficar escrevendo em algum lugar, fazer uma ata, faz as ações, faz não sei o que, né? Agora você não necessariamente você precisa fazer mais isso. Tem modelos, né, fundacionais que suportam você ter o texto sumarizado. Em cima desse texto, o próprio modelo já tira as ações que são necessárias, né? Mesmo vale para fazer status report, né? A adoção, né, você faz aquele status que você tem os indicadores e tal, você, né, hoje pede ou interage, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, que pega, me dá um melhor modelo de status report, olhando para as histórias que você tem nessas sprints e a completude de cada uma delas, né, o que foi entregue, o que não foi entregue. Se você vê algum ponto de risco que não está estabelecido, vem um texto completo, né, que você obviamente tem que inspecionar para ver se está dentro do padrão aceitável, mas se não está alucinando, né, mas, né, você não precisa mais ter você não tem mais o tempo necessário para a produção, vamos dizer assim, operacional. Então a nuvem nesse sentido habilita esses modelos, né, no nosso dia a dia. Eu acho muito bacana, né? Hoje, quando a gente fala da aplicabilidade da IA, por exemplo, você comentou, né, de administração dos ambientes, né? Eu acho que o ambiente hoje para observabilidade, ferramentas de observabilidade devem estar ficando cada vez mais empoderadas, né? Empoderadas, que eu digo, com mais poder realmente, né? Então você hoje deve ter plataformas de NOC, de SOC, que elas estão super bem calçadas, né, e aceleradas com o uso de ferramentas de IA, né? Então acredito que sim. Sem dúvida. A questão da observabilidade, né, que antes era uma dificuldade quando a gente falava, até algum tempo atrás, né, vou decompor o meu monolito, vou para uma arquitetura de microserviço, preciso pensar na observabilidade, como é que eu vou monitorar, né, todos esses componentes que compõem essa nova arquitetura e garantir que isso fique de pé ou que escale quando tem que escalar. É isso que era uma dificuldade, e isso aí está totalmente suplantado, né, e os modelos de observabilidade hoje já trazem, né, basicamente essa questão, né, como um modelo básico. Agora as questões são mais complexas, né, e conseguir evoluir a questão de monitoração dentro de um parque de, sei lá, 700, 800, sei lá quantas máquinas, né, uma plataforma na nuvem, exige que você tenha um grau de automação, e essa automação naturalmente evolui para soluções de inteligência artificial que facilitam o seu monitoramento e que tragam, né, as visões de comportamentos fora do esperado de uma forma mais preditiva, evitando que você tenha um crash lá na frente ou que você tenha uma falha de segurança que pode ser mais grave, né? Fantástico. E eu acho que para finalizar, eu ia te perguntar, numa visão de futuro, né? Então, hoje nós falamos de nuvem, de cloud, hoje nós falamos em vários lugares, cloud privada, né? Modelos híbridos, né? Hoje se fala de edge computing, principalmente quando você fala de IoT, né? Mas como que você quiser compartilhar comigo, como que você vê os próximos passos, assim, a visão de futuro? Porque daqui a pouco a computação quântica, por exemplo, está batendo na porta, né? Como que você vê essa visão de futuro de um ambiente de nuvem?
Acho que, olhando para o que as organizações estão buscando nesse momento, Generative AI é a palavra-chave do futuro. Como é que você faz a inteligência artificial gerar novos modelos ou gerar novas funcionalidades através de um modelo pré-estabelecido ou de um aprendizado específico. Óbvio que tem uma questão de responsabilidade e segurança atrelada a isso, como é que você vai usar datasets que estão disponíveis, adequar esses datasets para dentro da sua organização com seus dados, e aí tem a questão aí de proteção de dados, não necessariamente de proteção de dados pessoais, mas de proteger o dado propriamente dito em termos de segurança, e como que você vai utilizar o GenAI, o Generative AI para gerar valor, porque efetivamente o começo de toda a nova tecnologia, antes de gerar uma grande disrupção, ela traz aqueles modelos mais simples e algo que você sempre não, mas isso aqui eu posso fazer de outro jeito. Você pode, mas você está experimentando uma forma nova que certamente vai evoluir para um nível de escala que você faz para uma hipótese que você não faz na mão mais, e que precisa ser olhado com bastante cuidado. Então, eu acho que olhando para frente, talvez o que a gente fale de inteligência artificial seja um paralelo com o que foi a bolha da internet alguns anos atrás, e traga efetivamente uma revolução, porque o mundo conectado como ele está hoje, a inteligência artificial pode ser aplicada, como a gente está falando, na plataforma, como pode ser aplicado num veículo autônomo que está no campo, fazendo uma colheita que antes precisava de uma pessoa ali olhando, ocorrendo algum tipo de risco, e a própria eficiência desse processo. Então, eu acho que a gente tem um caminho de descoberta ainda para saber onde efetivamente os modelos podem ser adotados e onde eles vão gerar valor, e onde efetivamente isso traz algum risco para a sociedade como um todo e não deveria ser usado. Acho que a gente ainda está dando os primeiros passos, então é difícil cravar que vai ser dessa forma ou daquela, mas inteligência artificial é a palavra do futuro, com certeza. Perfeito, Flávio, perfeito, e muito obrigado. Chegamos então ao fim de mais um episódio do TechIncast. Queria agradecer ao Flávio Zisman pela parceria. Acho que foi um debate aí, uma conversa que aumentou muito, a subir a régua desse assunto, Espero que todos tenham aprendido também um pouco nesse debate, e gostaria de ouvir você aí. É só agradecer, espero que a gente de alguma forma tenha contribuído para o aprendizado das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Agradecer ao Marco pelo convite, Então, estou aí à disposição, e obrigado aí a todos. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos, não percam o próximo episódio do nosso TechIncast.